coisas que a gente já tem que começar a separar quando a gente começa a falar nesses aparelhos ortopédicos, certo? Então, a máscara facial é um aparelho de ortopedia, todo mundo sabe disso, mas ele é um aparelho de ortopedia funcional ou facial? Facial. Todo mundo sabe essas diferenças? Aparelhos ortopédicos funcionais, né? Geralmente eles são aparelhos que são colocados dentro da boca, eles funcionam pela força da musculatura, né? Força muscular, a força interna ela tem que ser sempre leve, né? Então é um outro tipo de funcionamento, certo? A máscara facial é um aparelho ortopédico, porém facial, como o próprio nome diz, tá? Então ela é instalada fora da boca, ela usa uma força pesada, e aí já começa a grande diferença dos aparelhos de ortopedia facial dos aparelhos de ortopedia funcional, né? Força sempre pesada. Atuação, de preferência, aparelhos ortopédicos funcionais, atuação aonde? Em osso alveolar ou basal? Mais alveolar, né? Musculatura e osso alveolar, alvéolo, mole, próximo do dente, né? Aparelhos com força pesada, ortopedia facial. A tentativa é de que a gente faça o quê? Movimento dentário, alveolar e também basal. Por que eu falei tentativa? Porque é uma tentativa, né? Não é uma coisa lógica. Tanto que se a gente instalar uma máscara facial, a gente vai ver que mesmo a gente fazendo essa instalação em um paciente com uma idade muito precoce, a gente também vai ver que a grande movimentação que a gente vai ganhar ainda é dento alveolar. Ainda é dento alveolar, né? Dificilmente a gente vai puxar osso basal. Dificilmente isso vai acontecer. Mas a gente tem uma boa reestruturação de tudo isso. Então, quanto antes a gente começar a usar para problemas dentoalveolares e esqueléticos de classe 1, 2 ou 3? 3. De classe 3. Então, quanto antes a gente começar a fazer uso disso daqui, melhor. Melhor. Qual que é o grande vilão da história? Qual que é o grande vilão da história? É a máscara, é o uso ou é a genética? Genética, uso. É a genética, né? É a genética. Ou seja, é aquilo que o paciente tem para crescer. E se ele tiver para crescer apenas o potencial do padrão 3, ele vai continuar crescendo o potencial do padrão 3. Que é qual? Crescer mais a mandíbula, né? E crescer menos a maxila. Porque na verdade, vamos dizer assim, no padrão 3, geralmente está envolvido os dois. Geralmente. Muito mais a mandíbula. Mas a maxila também, de uma certa maneira, ela deixa um pouco a desejar. Tanto que quando a gente vai fazer cirurgia, os cirurgiões vão operar um padrão 3, geralmente, para você ter uma boa finalização de face, a gente faz a retrusão da mandíbula e também um pouco do avanço da maxila. Então, geralmente, ele opera os dois, para você ter uma boa relação de face. Tá? Às vezes só opera um, mas depende muito da face do paciente. Então, ele é um aparelho exclusivamente para
padrão 3, né? A não ser que você queira usar ele para algum outro tipo de ancoragem que não seja para você fazer esse avanço da maxila e esse travamento da mandíbula. Então vamos entender um pouquinho do aparelho. Ele tem uma base no mento e uma outra base que é feita para ficar mais ou menos na região mediana do frontal, tá? Acima das sobrancelhas, acima da sobrancelha, já entrando na face mais mediana do frontal, você já pode fazer essa ancoragem. Ele é ancorado exclusivamente pela força dos elásticos, certo? Então, essas ranhuras que existem aqui são para que você coloque os seus elásticos. Vai um elástico de cada lado. Qual elástico que a gente usa aqui? Geralmente a gente vai usar um elástico 1/4, um elástico 5/16, às vezes até um elástico 3/16. Vai depender muito do tamanho disso daqui em relação ao gancho que a gente vai colocar dentro da boca do paciente. E esse gancho vai ser colocado naquele aparelho de Hyrax, tá? Porque assim, qual é o protocolo, e só existe um, para o uso da máscara facial na tentativa de fazer avanço da maxila? Qual que é o protocolo? Expansão rápida da maxila é o número 1, né? Então essa expansão rápida da maxila nós vamos fazer com o aparelho de Hyrax, de preferência já com os ganchos soldados na região de canino. Então expansão rápida da maxila e máscara facial. Esse é o protocolo do tratamento. Dá para fazer sem expansão rápida da maxila? Não, porque funciona muito pouco. Tá? Você tem que romper as suturas para que isso aqui funcione, senão não vai funcionar. Tá? Então é por isso que a gente fala de tratar isso com esse aparelho na idade mais precoce, porque a gente só vai conseguir expansão rápida da maxila em quem? Em adolescente, né? Ou pré-adolescente, né? Não adianta querer fazer um protocolo desses aqui, vingar num paciente de 25 anos, por exemplo. Não dá mais. Acabou. Já não é mais esse. Aí, ou é compensação dentária, ou é cirurgia. Certo? Então, assim, dentro desses ganchos, então nesses ganchos do aparelho de Hyrax, vai o elástico, puxa esse elástico lá do gancho até aqui, puxa esse elástico do gancho até aqui, e essa força do elástico mantém esse aparelho no rosto. Quanto de força? Alguém já leu, já viu, se lembra? Quanto de força aqui? 250, 300. No mínimo 300 gramas de cada lado. No mínimo 300 gramas de cada lado. 500 gramas é uma média muito boa. De cada lado. É 1 quilo puxando para frente. Entendeu? Não é nos molares. É no gancho do Hyrax. Você vai fazer uma expansão rápida com o Hyrax, não vai? Você vai mandar soldar 2 ganchos no Hyrax. Então é do gancho do Hyrax, não é nos dentes, não é no molar, não é nada disso. Prestem atenção, é no gancho do aparelho do Hyrax, porque você vai puxar um bloco. O Hyrax não está colado em toda a maxila, em todos os dentes, você vai puxar todo o bloco. Deu para entender? Então, até 1 quilo